Olá, boa tarde, tudo bem com você? Dia 3 de abril, quarta-feira, dia de tempo firme aqui em Cachoeira do Sul. NT Sul começando para te deixar bem informado nesta hora do almoço. Ontem, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, teve pedágio aqui em Cachoeira. Na ação que buscou envolver a comunidade, foram distribuídas informações sobre o transtorno. Casas que ficam próximas ao cemitério das Irmandades aqui em Cachoeira estão com rachaduras. Morador teme que o barranco desmorone mais e por isso vai mudar de endereço. Não tenho como dormir sossegado, né? Estou tentando me mudar o mais breve possível. Para sair aqui desse local. Aqui, né? Porque aqui o risco é grande, né? Sistema Único de Saúde vai passar a adotar o esquema de dose única da vacina contra HPV. A infecção é a principal causadora do câncer de colo de útero. Em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, estudantes podem aprender desde cedo como lidar com o dinheiro. E é bom economizar dinheiro, tipo R$1 vira para 100, depois R$100 vira para 200, pode comprar qualquer coisa que quiser ou economizar mais para comprar mais coisas. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti traz uma reflexão importante. No mundo corporativo, onde a pressão e os desafios são constantes, encontrar momentos de leveza e diversão pode parecer uma tarefa árdua. No entanto, é justamente nesses momentos que reside a chave para enfrentar as complexidades do dia a dia profissional. E eu também vou receber aqui no estúdio o cirurgião oncológico Humberto Carvalho de Matos. O nosso assunto é o câncer em pessoas com menos de 50 anos. A incidência aumentou muito, mas o médico garante que o estilo de vida e o autoconhecimento são a chave para curar a doença. E você que está nos acompanhando, tem notícia para contar? Sim, você pode contar notícia por aqui também. A gente traz informações e você conta a sua notícia. Então, vem fazer o NT Sul juntinho comigo. O WhatsApp é o 51997697129, número que está na telinha aí. Tem live em facebook.com/TV Cachoeira e no nosso canal do YouTube. É só comentar que eu leio por aqui. O NT Sul desta quarta-feira já está no ar. Mesmo quem não convive ou tem algum familiar com transtorno do espectro autista, precisa ter conhecimento e aprender sobre o assunto. Com esse foco, durante a tarde de ontem, integrantes da Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul e do grupo Corações Conectados promoveram um pedágio para distribuir informações sobre o TEA e também para envolver a comunidade na causa autista. Em Cachoeira do Sul, a tarde de terça-feira começou com uma movimentação diferente próximo à sinaleira da Rua Júlio de Castilhos. Integrantes da Associação Municipal dos Autistas, a AMA, e do grupo de mães Corações Conectados se uniram para realizar um pedágio diferente. Motoristas e pedestres que passavam pelo trecho eram abordados e convidados a receber informações sobre o transtorno do espectro autista. A ação integra as atividades alusivas ao Abril Azul, uma cor para simbolizar a maior incidência do TEA em meninos. Para 4 meninos com o transtorno, é contabilizada a ocorrência em uma menina. O Abril Azul deste ano traz como tema Valorize as capacidades e respeite os limites. O Abril Azul foi instituído em 2007 pela Organização das Nações Unidas como uma forma de dar visibilidade ao transtorno do espectro autista. Mais do que isso, durante esta tarde, este grupo pretende distribuir, mais do que visibilidade, também muita informação para a população. E eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas do que é autismo, do que é o transtorno do espectro autista. Então a gente ouve muito falar, né? Mas a gente está aqui para explicar, para conversar com as pessoas e de fato conscientizar. Nós mandamos fazer alguns folders, né, explicativos com qual é a neurodiversidade, como é, quais são os graus de autismo, né, que tem o nível 1, 2 e 3. Nós temos ali algumas cartilhas também das pessoas com deficiência, nós vamos entregar lacinhos, isso tudo para conscientizar as pessoas. E essa ação informativa eu acredito que nunca teve na cidade. Então é isso que a gente tem que fazer, conscientizar, explicar, conversar e mostrar que o autista pode estar onde ele quiser.
O que a gente vê, né, na nossa vida aí com criança autista, com familiar com autismo, né, é a falta de informação. As pessoas não saberem como receber a pessoa no comércio, como não sabe como receber a criança na escola, no convívio do dia a dia, num aniversário, alguma festa, até entre familiares mesmo, né? As pessoas não sabem o que é o autismo, né? Não tem a informação exata que é uma neurodiversidade, que não é uma doença, que o autismo não tem cura. Então, o que a gente pretende hoje fazer aqui é trazer essa informação com conscientização. Eu acho que a importância maior é trazer mais público, conscientizar mais as pessoas, porque muita gente ainda não tem tanta informação, não sabe o que é o autismo. Tem pessoas que não têm nada de conhecimento e a gente pensou em fazer esse pedágio hoje exatamente para isso, para as pessoas ficarem mais dentro do assunto e mobilizar mais a nossa cidade também, que está precisando. A Milena se uniu a Elisângela para estender o propósito de informar e visibilizar o TEA através das redes sociais. No Instagram, o grupo Corações Conectados ocupa o espaço virtual para disseminar conhecimentos e também servir de apoio e referência. Tudo que a gente vivencia na prática, tudo que a gente estuda, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente descobre de novidades sobre o autismo, pesquisas mais recentes, tudo que a gente aprende com os profissionais, né? A gente estuda, eu estudo também, né? Então a gente sempre procura levar informação, né? Para as pessoas não caírem de paraquedas, né? Quando pega o diagnóstico, né? Então a gente sempre procura, né, informar, conscientizar principalmente as pessoas, né? É um grupo de apoio também. É um grupo de apoio. Temos um grupo no WhatsApp também, né? Todos os dias chega mães com diagnóstico, outras mães que já estão na luta há muito tempo, temos mães que já estão há anos, né? A gente aprende muito com elas também. Assim, eu faz 2 anos, né, que eu peguei o diagnóstico e desses 2 anos para cá eu aprendi muito, né? E já consigo ajudar algumas pessoas também. Esse tipo de atividade que visibiliza o transtorno do espectro autista, qual é a importância? A importância é conscientizar as pessoas para acabar o preconceito, sabe? Porque existe muito preconceito, a sociedade tem que se curar ainda. E infelizmente a gente se depara diariamente com preconceito. Então a gente quer que as pessoas entendam sobre o autismo. É um trabalho que a gente não fala do autismo somente no dia 2, né? A gente fala do autismo o ano inteiro. E vive? E vive o autismo, né? Na teoria e na prática, né? É um assunto que precisa ser falado. E olha, tem mudanças no governo da prefeita Ângela Chu. A advogada Aline Fernandes Machado vai assumir a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul no lugar de Telmo Bauer, que pediu exoneração do cargo alegando motivos de saúde. A Aline já foi secretária municipal de Agricultura e Pecuária por aproximadamente 3 meses no segundo governo de Sérgio Gnatti. Também foi publicada ontem a portaria que nomeia oficialmente a psicóloga Karen Asch como titular da Secretaria de Inclusão Social. Antes disso, ela atuava como diretora da pasta, ao lado do até então secretário Luiz Fernando Godoy. E o assunto agora é com os papais, com as mamães. A educação financeira precisa ser passada para os filhos. A maneira como você administra o pagamento das contas deve ser compartilhado com os filhos. Em Canoas, na Grande Porto Alegre, estudantes podem aprender desde cedo como lidar com o dinheiro. É o que demonstram experiências na rede pública de ensino. Um menino acha uma moedinha de R$1 no chão. E aí começa a história. Na mão da Ana Beatriz, não ia durar muito tempo. Quando eu tenho dinheiro, eu tenho vontade de gastar. Então não poupa nunca. Não. Com o Jaques, a moedinha ficaria até ele juntar mais valor. Eu fico honrando dinheiro até ter uns 20, 40 contos. Pois hoje, cerca de 250 alunos da Escola Municipal Max Adolfo Oderich, no bairro Harmonia, em Canoas, conheceram a história do Caio. O menino que achou uma moedinha e, economizando, conseguiu adotar e cuidar de um gatinho. Vamos piar bem grosso agora, mais forte. O livro trabalha educação financeira juntando outros tipos de valores. A mãe dele achou o bichinho e como tem que cuidar, aí ele vai comprar com todo esse dinheiro que ele achou, que ele guardou, que ele poupou, ele vai comprar ração, ele vai comprar alimentação e todos os cuidados que esse animalzinho precisa, que hoje em dia a gente sabe o quanto é importante. Então tá unindo
tanto a educação financeira, como o cuidado com o bichinho da natureza. É o importante, é isso que faz a educação hoje no Brasil. A interdisciplinaridade de todas as matérias, de todos os assuntos, trazendo para as nossas crianças o quanto é importante e o quanto eles amam, né? O projeto é uma das iniciativas do Programa Voluntário Transformador, de uma instituição financeira cooperativa. Em Canoas, essa já é a 6ª escola nesse ano. Em 2023 foram 24. Mas essas parcerias lúdicas acontecem na rede pública em todo o país. A gente às vezes esquece que essas crianças vão ficar adolescentes, vão ser jovens, vão ser adultos, vão consumir, né? E a gente às vezes se preocupa muito com o fim, que é a ecologia, que é o meio ambiente, mas isso tudo está ligado ao consumo desenfreado também. Então a educação financeira, ela freia isso, né? Ela dá mais valor ao recurso, dá mais valor à poupança, ao guardar o dinheiro. E a ideia da história do Caio, que achou a moedinha, é que ele começa ali com uma moedinha só comprando uma bala e lá na frente ele já ganha um gato, ele tem recurso porque ele foi guardando no processo, né? Ele foi guardando para poder bancar o cuidado desse gato. Pois a gurizada mostra que já cuida do cachorrinho da escola. E não só aprendeu a lição do livro, como executa e tá cheia de planos para as economias. Quem lá na tua casa te ensinou a guardar o dinheirinho? Minha mãe. Por quê? Porque ela sempre fala, guarda o dinheiro. Por que tu guardas? Porque eu gosto de ajudar minha mãe. E é bom economizar dinheiro. Tipo, R$1 vira para 100. Depois R$100 vira para 200. Pode comprar qualquer coisa que quiser. Ou economizar mais para comprar mais coisas. E assim a gente realiza os sonhos da gente. Tu tem algum sonho? Eu tenho um sonho. Sim. O que tu quer economizar para quê? Para comprar uma casa de 3 andares. Quem vai morar nessa casa? Minhas crianças, eu e meu marido. Cheia de sonhos. É isso aí, tem que começar a juntar agora, tá? Quando crescer, vai conseguir comprar essa casa de 3 andares, se Deus quiser. É isso, né, minha gente? A gente precisa sonhar. Às vezes a gente sonha pouco, fala, não dá, ganho pouco, dinheiro não dá para nada, não sobra. Mas a gente precisa priorizar, né, para algumas coisas na vida, aquilo que a gente quer conquistar, que a gente quer realizar, né, que seja um pedacinho ali do orçamento todo mês, a gente precisa destinar justamente para esses sonhos que a gente tem. Senão a vida passa e a gente não conquista nada, né? E aí, você também teve alguma orientação financeira ao longo da vida? Eu, particularmente, não tive na escola, né? Eu acho que os adultos, né, aqueles que já têm um pouco mais de idade, foram aprendendo aos poucos, aprendendo com a vida, né? Que bom que hoje há essa preocupação, que os pequenininhos já começam a ter também essas informações aí nos bancos escolares. Conte pra gente aí se você incentiva os seus filhos de alguma maneira também a aprenderem a lidar com as finanças. Manda o seu recadinho pra gente aí no nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade, é o 51997697129, tá bom? Tô esperando o seu recado. Já já a gente traz aqui a participação da audiência também para a telinha da TV Novo Tempo. Gente, o desmoronamento de parte do cemitério das Irmandades está causando transtorno também para os moradores de Cachoeira do Sul. Algumas casas do entorno já apresentam rachaduras, cenário que preocupa essas pessoas diante do risco de queda. Alguns já tomaram a decisão de mudar de endereço. O vigilante Marco Chagas mora nessa casa há cerca de 40 anos. E mesmo com o apego pelo local, ele tomou a decisão de sair dali. O motivo é o risco de desmoronamento de parte do barranco próximo ao cemitério das Irmandades. A sua casa está muito próxima dessa ribanceira, que se formou com o passar dos anos. Pode-se dizer que essa árvore está segurando a estrutura da casa. Na parede já é possível ver as rachaduras se formando. Essa lajota cedeu na semana passada, segundo Marco. Com esse cenário de risco, ele revela que fica difícil até dormir durante a noite, principalmente em dias de chuva. É bem preocupante, né? Que isso aí, parte poderia ter sido evitado, né? Se a prefeitura tomasse consciência da situação, né? Agora que depois que aconteceu essa calamidade aí que eles vieram. O que seria a solução aqui para o senhor? Antigamente seria 2 bocas de lobo, como eles estão fazendo agora. Essa seria a solução.
Para evitar que essa água escorra em dia de chuva. Escorresse para cá em dia de chuva, né? Que antes tinha o declive na esquina que a água saía num duto lá na rua da aldeia. Aí quando asfaltaram, eles taparam aquele duto aí que desce mais água. Tá certo. A sua casa já tem algumas rachaduras e o senhor está a poucos metros do barranco aqui. Como é que fica? É difícil até de dormir aqui, né? Sim, claro, não tem como dormir sossegado, né? E qual a providência que o senhor está tomando? Não, já providenciei uma casinha lá. Estou tentando me mudar o mais breve possível. Para sair aqui desse local. Aqui, né? Porque aqui o risco é grande, né? A decisão de sair pode ser a mesma para outros moradores e vizinhos de Marco. A Defesa Civil está monitorando possíveis agravamentos nas casas e vidros trincados, que seria o primeiro sinal de movimentação do solo. Até o momento, a Superintendência da Defesa Civil aguarda o laudo da empresa de Santa Maria, que há cerca de 10 dias encerrou o levantamento do local, indicando que pode ser feito naquele espaço. E o monitoramento ele é um monitoramento visual, já teve técnicos da Prefeitura, da Engenharia Civil que estiveram observando, já tivemos conversando com os moradores. A definição primeira foi da área de interdição do cemitério municipal, cemitério da Mitra Diocesana, né? Onde foi feito isolamento, foi feita ação preventiva de remoção dos restos mortais das pessoas que estavam ali, e aquela área com a incidência de chuva acabou descendo o barranco, né? A Mitra contratou uma empresa especializada em geologia para fazer uma análise de solo. Esse laudo, né, essa análise deve chegar nos próximos dias à Cachoeira do Sul, e isso pode determinar as ações que serão feitas, né? Se o local ali do cemitério está estável ou está instável, essa própria movimentação de massa pode acomodar o solo e tornar, né, ele estável ou não. Pode ser apenas um processo que vai ter uma evolução e até avançar para uma área ainda maior. Então, estamos aguardando este laudo geológico que vai determinar quais serão as ações, não só no cemitério, mas também nas moradias e empreendimentos que tem naquele entorno. A partir deste laudo é que a gente começa a adoção de medidas. A prefeita Ângela Chu recebeu ontem uma comissão da Mitra Diocesana responsável pelo Cemitério das Irmandades, que apresentou à chefe do executivo toda a situação envolvendo a erosão do barranco às margens do cemitério. Agora a Mitra e a prefeitura aguardam o resultado do laudo para avaliar as próximas ações a serem implementadas. Vamos ver quem participa com a gente? Como eu mencionei, nós contamos notícias, apuramos informações, trazemos para você aqui na telinha da TV Novo Tempo, mas você também conta a sua informação, conta o que acontece onde você está e apresenta a sua opinião sobre os fatos do dia. Então, pode mandar aí o seu áudio, o seu vídeo, uma foto ou o seu texto com um comentário sobre uma reportagem que você viu aqui, ou até mesmo sugerindo um assunto, e assim, de uma maneira bem colaborativa, o telejornal vai ao ar todos os dias. Daniel, como é que eu faço para mandar uma mensagem aí para vocês? 51997697129 é o número do WhatsApp. E claro, nós temos a transmissão do mesmo conteúdo que está no ar na TV, está disponível nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Aqui no nosso Face, a Vanessa Lima está participando e aí comentando sobre a reportagem dos autistas, né, desse pedágio que aconteceu ontem aqui em Cachoeira do Sul para conscientização, e ela questiona como está a situação de atendimento para autistas e familiares na cidade. Vanessa, obrigado pela mensagem. Está com dificuldades ainda, né, em virtude daquele rompimento dos serviços do consórcio Vale do Jacuí. A prefeitura está aí num processo para contratação desses profissionais, mas ainda tem problemas no atendimento, ao que nos consta. Vamos, inclusive, buscar mais informações sobre isso, tá bom? Obrigado aí pela mensagem. A Ana Aires também está com a gente, a Jussara Aires, a Marlene, a Suzana Hernandes. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos aqui no nosso Facebook. Vamos agora aqui para a nossa tela. A Janete Torres está participando. Bom dia, estou aqui acompanhando vocês, assisto todos os dias. E mandou aí essa foto dessa bela flor.
mostrando um pouquinho do dia, né? Que hoje está ensolarado aqui em Cachoeira do Sul. O dia amanheceu meio feinho, né? Mas depois foi abrindo e tá aí um pouco do registro, então, da Janete. Obrigado, Janete, pela participação. Ótimo dia para ti. Marlene está interagindo aqui. Mais uma vez, peço por favor ao responsável pelo cemitério municipal que tome providências. O mato está tomando conta das carneiras entre os túmulos, tem muita sujeira. Fui lá hoje pela manhã e outra vez volto decepcionada. É triste ver o descaso com o cemitério e com os nossos entes queridos, diz aqui a Marlene. Obrigado, Marlene, pela participação e olha aí a foto, né? Muita sujeira aí nesse local. Tem que ser providenciada uma limpeza com urgência, né? Inclusive a prefeitura bate bastante na tecla da limpeza, do cuidado, a questão da dengue, né? Mas o cemitério está aí também com as suas dificuldades, então o poder público precisa fazer a sua parte. Temos mais? A Suzy está participando com a gente de Itapema, Santa Catarina. Vamos ouvir a Suzy. Olá, boa tarde. Meu nome é Suzy e eu estou de Itapema, Santa Catarina, assistindo Cachoeira do Sul ao vivo todos os dias. Eu amo esse programa. Eu sou natural de Cachoeira do Sul, mas vim pequenininha para Porto Alegre e há 10 anos resido aqui. E tenho o maior prazer de assistir vocês todos os dias. Um grande abraço a todos os cachoeirenses, um abração para vocês, parabéns pelo programa. Muito bom, Suzy, obrigado pela participação, ficamos muito honrados pela tua audiência, pela mensagem também. E a TV Novo Tempo é assim, né? Vai integrando as comunidades e que bom que você pode, né, dessa maneira, matar um pouquinho da saudade aqui de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados da audiência, você de casa pode seguir interagindo, contando a sua informação e também comentando os principais fatos do dia. A seguir, Sistema Único de Saúde vai passar a adotar o esquema de dose única da vacina contra HPV. A infecção é a principal causadora do câncer de colo de útero. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti traz uma reflexão importante. No mundo corporativo, onde a pressão e os desafios são constantes, encontrar momentos de leveza e diversão pode parecer uma tarefa árdua. No entanto, é justamente nesses momentos que reside a chave para enfrentar as complexidades do dia a dia profissional. E eu também vou receber aqui no estúdio o cirurgião oncológico Humberto Carvalho de Matos. O nosso assunto é o câncer em pessoas com menos de 50 anos. A incidência aumentou muito, mas o médico garante que o estilo de vida e o autoconhecimento são a chave para curar a doença. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você de casa, obrigado pela companhia com a gente. Como eu sempre falo, né? Chega nessa hora, tá todo mundo correndo, almoçando rapidinho. É a correria, o corre-corre do dia a dia, meio de semana. E muito obrigado a você que separa um tempinho no meio dessa correria toda para falar com a gente, para se informar também, para contar também as suas informações. O WhatsApp aqui do NT Sul está sempre à sua disposição, viu? Você pode sugerir, inclusive, um assunto a ser exibido aqui no telejornal. 51997697129 é o número do WhatsApp. Viu alguma coisa na rua, chamou a atenção, aquele assunto que está rolando aí com os colegas do trabalho? Manda pra gente, vamos ampliar a discussão, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tempo. O dia hoje amanheceu bastante fechado aqui em Cachoeira, com muitas nuvens, mas como nós vamos ver agora nas imagens da nossa câmera ao vivo de Cachoeira do Sul, do centro da cidade, a gente tem o sol predominando, né? Poucas nuvens aí no céu, dá para enxergar o céu e o sol também. Durante o dia a temperatura vai ser de verão no Rio Grande do Sul. Aqui em Cachoeira, por exemplo, a máxima pode chegar aos 31 graus. O sol aparece com nuvens na maior parte do estado e você confere agora a previsão completa. Quarta-feira em Cachoeira do Sul, mais uma vez amanheceu com predomínio de nuvens. De acordo com a Clima Tempo, o sol vai aparecer ao longo do dia. Não deve chover hoje. Temperatura mínima 18 graus e máxima 31. Quinta-feira deve seguir com calor, umidade e bem maior chance de chuva. Podem ocorrer aberturas de sol, mínima 22 graus e máxima 28. Sexta-feira deve ter sol entre nuvens, ainda pode ter alguma chuva, mas de baixa intensidade. Temperatura mínima 18 graus e máxima 24.
Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece com nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul hoje, mas algumas áreas, em particular do sul gaúcho, ainda devem ter momentos com uma maior cobertura de nebulosidade. Conforme a Metsul, no final do dia tem chance de chuva em pontos do oeste e do extremo sul gaúcho, na área do Chuí. No oeste, a instabilidade pode vir com trovoadas. O ar mais quente volta a cobrir grande parte do território gaúcho, mantendo o calor à tarde no noroeste e no norte, e trazendo de volta as altas temperaturas para as demais áreas do estado, exceção do sul, que segue agradável. Veja agora as temperaturas máximas para todo o estado. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 32. Na região norte, em Passo Fundo, 30 graus. Em Santa Maria, na região central, 31. Também 31 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 28 graus. E a nossa audiência vai participando, trazendo informações aqui. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Vou começar mais uma vez aqui, mais um bloco de interatividade com recadinhos do nosso Face, facebook.com/TV Cachoeira. A Janaína Teixeira está participando e dizendo aqui o seguinte, falando ainda sobre aquela questão dos atendimentos, né? Por meio do consórcio aqui em Cachoeira do Sul, os atendimentos estão suspensos ainda, não há construção do fluxo para os atendimentos via consórcio. Obrigado, Janaína, inclusive, pela colaboração, né, com essa informação. A Mara Regina Melo Belo também está com a gente. Muito obrigado, Mara, pela companhia e pela participação. Vamos para a telinha, mais recadinhos chegando aqui por meio do nosso WhatsApp. A Tamara Saldanha, final feliz, lua foi encontrada, gratidão. Coisa boa, Tamara, imagina, né? Olha só que xodó, que coisa linda. Final feliz aí e a lua está de volta, está em casa e a gente fica feliz também. Obrigado, Tamara, pela participação aqui com a gente. A Rosane, este é o cacto cérebro, mais uma das belezas cultivadas na floricultura Borboreto. Parabéns pelo trabalho relevante que a TV Novo Tempo faz em prol dos cachoeirenses. Muito agradecida, diz aqui a Rosane. Obrigado, Rosane, pela participação, pelo carinho de sempre. A gente também já visitou, né, lá a propriedade da Rosane. Trouxemos aí há algumas semanas, acho que já tem um pouquinho mais de um mês, reportagem contando das produções, inclusive diferentes, que a Rosane tem lá na floricultura Borboreto. E tá aí mais um exemplo, né? Mais uma das belezas cultivadas por lá, é o cacto cérebro. Obrigado, Rosane, pela participação. Ótimo dia para ti e para tua família. Olha aqui a Elizabeth, estou aqui no quilômetro 0, só na escuta das notícias. E a Elizabeth mandou uma foto junto comigo, tirou uma selfie aí na frente da televisão. Coisa boa, Elizabeth. Obrigado pelo carinho de sempre também, pela companhia, pelas mensagens que a senhora envia pra gente aqui. E ela gosta tanto da TV. Olha só, a foto de perfil da Elizabeth tá com a Lena ali ao fundo também, na telinha. Obrigado, grande abraço aí pela companhia de sempre, a gente agradece. Daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência, você de casa pode seguir interagindo. Você sabia que o HPV é a principal causa do câncer de colo de útero? Bom, nessa semana, o Ministério da Saúde anunciou que o SUS vai passar a adotar o esquema de dose única para vacinação contra o vírus. Até então, o país utilizava um esquema de 2 doses para combater a infecção. O Ministério da Saúde anunciou que, a partir de agora, a vacinação contra o HPV no Sistema Único de Saúde passa a ser feita em dose única. Até então, o Brasil utilizava um esquema de 2 doses para combater a infecção, principal causadora do câncer de colo de útero. Atualmente, a imunização no Brasil é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos, vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos, homens e mulheres que não tenham sido imunizadas previamente, pessoas que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos. Além disso, em março, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação ao SUS de um teste para a detecção de HPV em mulheres. A tecnologia utiliza testagem molecular para a detecção do vírus e o rastreamento do câncer de colo de útero.
A forma atual de rastreio do HPV, feita por meio do exame conhecido popularmente como Papa Nicolau, precisa ser realizada a cada 3 anos. A incorporação do teste na rede pública passou por avaliações que consideraram a tecnologia mais precisa que a ofertada atualmente pelo SUS. E o nosso assunto agora é sobre saúde. Os casos globais de câncer em pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79% entre 1990 e 2019. Além disso, as mortes por câncer na mesma faixa etária também cresceram mais de 27%. Eu vou conversar agora com o médico oncologista, Dr. Humberto Carvalho de Matos. Ele é médico, atende aqui em Cachoeira do Sul. Dr. Humberto, muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul, para falar de um assunto que, no primeiro momento, deixa todos nós assustados. Essa é a verdade. Bem-vindo. Exatamente. Obrigado pela oportunidade da gente poder conversar um pouco sobre um assunto tão prevalente no nosso dia a dia hoje. Doutor, o senhor também constata esses mesmos dados? Essa pesquisa, a gente vai ver daqui a pouquinho numa reportagem aqui, foi um levantamento, na verdade, com base nos dados de aproximadamente 200 países, pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido. O senhor também tem essa percepção desse crescimento nesses últimos, vamos colocar aí, quase 30 anos? Exatamente. A gente vem observando nesses últimos anos o aumento da incidência de câncer em pacientes mais jovens. Vamos colocar aí como a pesquisa coloca, né, pacientes com idade inferior a 50 anos de idade, tem sido mais frequente no consultório. A gente já vinha observando isso, né, e agora vem os estudos mostrando que realmente isso é uma realidade. A observação do consultório condiz com o que a gente vê nos estudos. Cada vez pacientes mais jovens com diagnóstico de câncer. Bom, para a gente fundamentar aqui o nosso bate-papo, a gente vai assistir uma reportagem agora. O diagnóstico de câncer revelado pela princesa Catherine de Gales, no fim do mês de março, expõe uma realidade que intriga os pesquisadores. A doença registra um grande aumento entre pessoas com menos de 50 anos. E o número de casos quase dobrou entre 1990 e 2019. A princesa de Gales, Kate Middleton, de 42 anos, anunciou recentemente que está em tratamento contra um câncer. Por razões ainda sem explicação, o caso é exemplo de como cada vez mais pessoas com menos de 50 anos são diagnosticadas com a doença. Shivan Sivakumar, pesquisador de uma universidade na Inglaterra, afirmou que se trata de uma verdadeira epidemia e que já começou há várias décadas. Entre 1990 e 2019, a taxa de diagnósticos por câncer quase dobrou nessa faixa etária em todo o mundo, segundo um estudo publicado em 2023 pela BMJ Oncology, referente aos 30 tipos de câncer mais comuns. O fenômeno, que se observa especialmente nos países desenvolvidos, também se reflete no aumento das mortes por câncer entre quem tem menos de 50 anos, aumentando em 28% em apenas 3 décadas. Alguns casos são muito conhecidos, como a morte em 2020 do ator Chadwick Boseman, aos 43 anos. O protagonista de Pantera Negra foi vítima de um câncer agressivo no cólon. Especialistas afirmam que não há nenhum elemento conclusivo para a expansão da doença, embora vários fatores possam estar envolvidos, como a obesidade e o aumento de carcinógenos em produtos químicos, microplásticos e novos medicamentos. Pesquisadores também rebatem as teorias conspiratórias sobre a vacinação contra a Covid-19, já que o aumento dos casos de câncer começou muito antes da pandemia. Bom, doutor, a gente viu aí então, né, essas informações reafirmando os dados que eu já havia trazido aqui, né, sobre esse crescimento em relação ao diagnóstico, né, dos casos de câncer nesse período aí de aproximadamente 30 anos. As motivações não são assim tão claras, tanto que o estudo ele termina com a recomendação de mais pesquisa, de mais aprofundamento nessas questões. Do seu ponto de vista de observação, o que o senhor considera como assim, preponderante, o que mais contribui para o desenvolvimento dos casos de câncer? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma reflexão do que realmente é o câncer e como ele surge, né? A gente entende hoje que o câncer é uma doença multifatorial.
Uma pequena porcentagem somente dos tumores são de origem genética. Então, se ele é multifatorial, são fatores extrínsecos, né, que interferem na produção de células cancerígenas, digamos assim. Então, o que mudou na vida das pessoas nesses últimos anos para que a gente possa ter um aumento de câncer na questão dos pacientes mais jovens, né? A gente não pode desprezar a questão do diagnóstico precoce também. Hoje em dia, o acesso à saúde, o acesso aos exames faz com que as pessoas tenham um diagnóstico, às vezes, mais cedo, de um tumor que iria se manifestar numa idade mais tardia. E também o hábito de vida, né? Hoje em dia, a gente sabe que existe um aumento da obesidade na infância e na juventude, né? A diminuição da atividade física. A gente está muito mais exposto a uma dieta manufaturada, é muito menos comum, como a gente diz, uma comida de boa qualidade, né? Aquela comida rica em verduras e frutas, uma grande ingestão de fibras. A gente aumentou também a ingestão de açúcares. Então, tudo isso está envolvido na gênese do câncer. Claro. Então, o senhor atribui especialmente a questão do estilo de vida como um fator que contribui para o desenvolvimento da doença. Para o desenvolvimento, sim. Eu acho que o estilo de vida é preponderante, porque se a gente for observar nessas últimas 3 décadas, são os 30 anos do estudo, o que mudou realmente, se a gente pensar na nossa infância e juventude, eu que estou chegando aos 50 anos de idade, o que a gente tinha, a nossa atividade física, a própria questão da facilidade hoje das crianças ficou muito mais nos jogos, no celular, no tablet, tem muito menos, a gente vê nas escolas a insistência que é para que exista uma prática de atividade física, então isso acaba interferindo e acaba sendo um dos fatores preponderantes, ao meu ver, na gênese dos novos cânceres. Tem um aspecto do estudo, nós, antes de começarmos aqui a entrevista, estava mencionando aqui para o Dr. Humberto, inclusive, e ele mencionou agora a questão do diagnóstico precoce, e eu vou aproveitar para a gente falar sobre isso. Porque muitas pessoas, quando a gente fala em câncer, ficam apavoradas, e eu imagino que esse seja, assim, a primeira reação de alguém quando recebe esse diagnóstico, né? E agora? Como é que vai ser? A questão da incerteza, né? Mas o levantamento, ele traz um dado. Ao passo que os casos aumentaram 79%, a mortalidade ela não seguiu esse mesmo indicador, né? Ela cresceu num nível muito abaixo. Então, quer dizer, hoje a chance de cura talvez seja muito maior do que antes, especialmente pelo diagnóstico precoce, né? Exatamente. A gente sabe que os tumores, quando diagnosticados precocemente, 90% deles são curáveis. Então, uma grande chave para a gente conseguir a cura é descobrir cedo. E isso tem acontecido com maior frequência. A gente tem descoberto cânceres mais cedo. A gente tem uma dificuldade nos pacientes abaixo de 50 anos porque eles não estão naquela lista de pacientes que vão fazer os seus exames de rotina de prevenção. Então, isso muitas vezes dificulta um pouco o diagnóstico. A gente também tem uma cultura médica, às vezes, de negligenciar um pouco a queixa do paciente. Não é incomum, assim, eu tenho paciente no consultório, por exemplo, um câncer de intestino com 35 anos, que teve que insistir para que fosse feita uma colonoscopia, porque ele tinha queixas relacionadas à questão do intestino. A paciente com nódulo na mama, às vezes, a tua idade, tu não está na idade de câncer de mama, então não precisa a gente fazer o exame. Eu acho que esse dado aí tem que ser, a gente tem que atentar muito para isso, né? Para conseguir perceber, porque não existe uma campanha, e é muito difícil fazer uma campanha de diminuir, por exemplo, a idade para os pacientes fazerem rastreamento para câncer. É uma coisa muito mais individualizada, né? Então tem que ser assim, tem que ter muita atenção para as queixas e para os sintomas que o paciente apresenta, para te poder fazer um diagnóstico precoce. Bom, nós estamos falando aqui da doença do câncer de uma maneira abrangente, talvez genérica. Doutora, aproveitando esse gancho da questão do cuidado, de buscar o exame, de buscar o atendimento médico, do seu ponto de vista, dos casos que são mais comuns, o que precisa ser sinal de alerta, né? Porque cada pessoa conhece o seu organismo, mas assim, pontos, sinais que daqui a pouco possam chamar a atenção e que a pessoa precisa de imediato buscar o atendimento. Eu acho que o que a gente tem que pregar é, mais do que o autoexame, é o autocuidado com o seu corpo. Né? A gente passa aí, quando a gente fala em autocuidado, a gente vai pensar, né, numa dieta mais adequada, na diminuição dos fatores de risco, que sejam eles a obesidade, seja a ingestão de bebida alcoólica, seja o tabagismo, e aí a gente engloba todas essas novas tecnologias que surgiram com relação ao cigarro eletrônico, ao narguilé, ao cachimbo, ao charuto, tudo faz parte de um conjunto de situações que expõem a pessoa a um fator de risco. E o autocuidado com o seu corpo, entender o funcionamento do seu corpo, saber o que é normal e o que não é normal. Né? A mulher conseguir se ver no espelho, se examinar
a mama, conseguir observar uma pinta na pele que modifica de aspecto, a questão do funcionamento do intestino. Bom, meu intestino funcionava desta maneira, modificou. A gente não é incomum pegar no consultório, por exemplo, um paciente que tem uma lesão de pele há 3 meses, com uma ferida que não cicatriza e achar que isso é normal. Um nódulo que vem crescendo na mama, achar que isso pode ser normal, que pode ser da amamentação. Principalmente paciente jovem, existe essa dificuldade, às vezes, de perceber essa questão, por exemplo, um nódulo na mama, achar que é uma normalidade, né? Então, isso tem que ser valorizado. O autoconhecimento, o conhecimento do seu corpo e o autocuidado com o seu corpo, com a sua pele. Claro. Inclusive, a gente tem ali nesse levantamento algumas informações sobre microplásticos, essa questão de mudança climática hoje, gases, por exemplo, que a gente tem na atmosfera. Tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Porque todos nós estamos sujeitos a todo esse contexto e talvez no interior do estado ou em cidades menores, menos suscetíveis a esse tipo de interferência. Por outro lado, há coisas que nós podemos fazer, como o senhor está colocando, né? Que é esse nosso cuidado com a alimentação, com a atividade física e a atenção com o nosso corpo, porque às vezes a gente se dedica tanto pela rotina de vida da maioria das pessoas, ao trabalho, aos filhos, ao sustento, às coisas da casa, e às vezes a gente não dá prioridade ao cuidado do nosso próprio organismo, do nosso próprio corpo, né? Exatamente, eu sempre digo aos pacientes, a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Infelizmente, tem situações que por mais que tu seja uma pessoa regrada, que tem uma atividade física, que cuida da tua alimentação, tu não está 100% protegido contra a incidência do câncer. Então a gente tem situações que a gente tem que basear assim, na prevenção, né, que é aquele cuidado com o protetor solar, né, tentar ter uma alimentação de qualidade, uma atividade física e a questão da diagnóstico precoce. Procurar o seu médico, não negligenciar uma queixa, né, não negligenciar um sinal, conhecer o funcionamento do seu corpo. Eu acho que por aí a gente percebe que os pacientes que chegam no consultório com câncer mais avançado, isso já deu sinal. Ele já teve um sangramento, por exemplo, intestinal há 6 meses atrás, que ele não investigou. Ela já teve esse nódulo, já sentiu há 3, 4 meses e achou que isso era normal. Então, é essa falta, às vezes, da gente conscientizar. Eu sempre digo, a gente não pode ter a pretensão de que a gente vai sensibilizar toda a população quando a gente fala sobre o assunto, mas a gente conseguindo que poucas pessoas, ou que algumas pessoas consigam entender e consigam disseminar essa ideia, né, da questão da prevenção e da questão da procura do atendimento. Isso é importantíssimo, né? Procurar o atendimento, querer resolver. Doutor, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, né, essa conversa tão importante sobre o câncer, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem, de repente, descobriu a doença ou venha a descobrir a doença. Afinal, todos nós somos seres humanos, né, corremos esse risco, podemos desenvolver a qualquer momento da nossa vida. E também falar um pouco do seu trabalho, a sua atuação na sua clínica também, por gentileza. Bom, eu sou cirurgião oncológico, tenho uma formação quase 16 anos de formato, moro em Cachoeira há 12 anos, né? A gente desenvolve nossa atividade na clínica oncológica Vitalitá, que é próxima aqui da emissora, aqui na 15 de novembro, no edifício Labor. Trabalhamos com a parte de tratamento cirúrgico do câncer e acompanhamento dos pacientes com câncer. Como mensagem final, eu sempre digo assim, ó, o diagnóstico de câncer, ele gera na pessoa um sofrimento, uma dor e a sensação de finitude, né? É onde a pessoa às vezes se dá conta, opa, minha vida, eu posso acabar perdendo ela. Só que isso acontece a todo dia, né? Todo dia a gente está suscetível a perder a vida. A vida é uma situação muito sensível. Então, a gente, quando recebe um diagnóstico grave, a gente tem que, primeira coisa, procurar ajuda, procurar atendimento e acreditar. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir buscar a cura pelo câncer é acreditar que vai ficar curado. Se isso vai acontecer ou não, é uma questão que o futuro vai nos dizer. Mas se a gente não acreditar, a gente pode passar um período de sofrimento, deixando de viver, deixando de aproveitar a vida, que deve ser aproveitada todo dia, né? Todo dia eu digo para os pacientes, eu viajo às vezes 3 vezes por semana, talvez o meu risco de ter um acidente grave é maior do que o paciente ter um risco de não sobreviver daquele tumor. Então tem que acreditar que vai ficar bem, tem que prestar atenção no seu corpo e valorizar a vida. É isso, conversamos aqui com o Dr. Humberto, médico oncologista. Doutor, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos e desejamos boa sorte ao senhor e aos seus pacientes também, né? Afinal, todos estão nessa luta, né? Buscando sanar, curar a sua doença. Obrigado pelas informações. Obrigado pelo convite. É isso aí. Bom, e hoje é dia do quadro Minha Carreira. Grace Tomazetti traz uma reflexão importante. Você já parou para pensar que o trabalho também precisa ser um local de diversão? Sim, é isso mesmo, tem que ter diversão no trabalho. No mundo corporativo, a pressão e os desafios são constantes.
E por isso encontrar momentos de leveza é fundamental para equilibrar a tensão e unir as equipes em prol de um mesmo objetivo. No mundo corporativo, onde a pressão e os desafios são constantes, encontrar momentos de leveza e diversão pode parecer uma tarefa árdua. No entanto, é justamente nesses momentos que reside a chave para enfrentar as complexidades do dia a dia profissional. A diversão no ambiente de trabalho tem o poder de equilibrar a tensão, estimular a criatividade e unir equipes em prol de um objetivo comum. A diversão no ambiente de trabalho não é um conceito novo, mas sua relevância tem se tornado cada vez mais evidente. Segundo estudos, os colaboradores felizes são 12% mais produtivos do que a média. Além disso, pesquisas revelam que 79% dos funcionários acreditam que a diversão no trabalho os torna mais produtivos. Esses dados comprovam que a diversão não é apenas um luxo, mas uma necessidade. Em um ambiente de trabalho onde a seriedade e a formalidade são a norma, a diversão pode quebrar barreiras e aproximar as pessoas. Momentos de descontração ou de descompressão permitem que os colaboradores se conheçam além das suas funções profissionais, fortalecendo os laços interpessoais. Como disse o renomado psicólogo Abraham Maslow, quase todos os comportamentos criativos, saudáveis, que levam à autoatualização são encontrados nos momentos de diversão. Por isso, a diversão tem o poder de libertar a criatividade, permitindo que ideias inovadoras surjam naturalmente. Quando nos divertimos, nosso cérebro entra em um estado de relaxamento que favorece o pensamento criativo. A empresa de tecnologia Google é conhecida por seus ambientes de trabalho descontraídos, com espaços para jogos e relaxamento. Essa abordagem resultou em um aumento de 37% na criatividade dos colaboradores, de acordo com um estudo interno da empresa. A diversão também pode ser um antídoto poderoso contra o estresse, proporcionando momentos de alívio. A empresa americana Zappos, conhecida por sua cultura organizacional focada na felicidade, implementou uma política de diversão obrigatória, resultando em uma redução de 39% dos níveis de estresse dos funcionários. Outro estudo realizado pela Gallup mostrou que empresas com colaboradores altamente engajados têm um aumento de 21% na lucratividade. Incorporar momentos de diversão na rotina corporativa pode ser a chave para impulsionar o engajamento e, consequentemente, os resultados da empresa. E nada disso precisa ser complexo. Pequenas ações como pausas para jogos rápidos, celebrações de aniversários ou happy hours descontraídos podem fazer uma grande diferença. A chave é encontrar o equilíbrio entre a diversão e as responsabilidades profissionais, garantindo que a produtividade não seja comprometida. Sendo assim, a diversão no ambiente de trabalho é muito mais do que uma simples distração ou perda de tempo. É um ingrediente essencial para enfrentar os desafios corporativos, estimular a criatividade, fortalecer a colaboração e impulsionar a produtividade. Empresas que valorizam e incorporam a diversão em sua cultura organizacional colhem os benefícios de terem colaboradores engajados, motivados e comprometidos com o sucesso da organização. Lembre-se que, no final das contas, somos todos seres humanos, em busca de realização e felicidade, tanto na vida pessoal quanto profissional. Que a diversão seja a sua aliada nessa jornada. O quadro Minha Carreira é feito para você, telespectador. Envie suas sugestões de pauta para a TV Cachoeira pelo Facebook ou WhatsApp ou diretamente para mim no Instagram Gtomazete Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E aí, na sua empresa, tem um espacinho, um momento também para alegria, para descontrair, para um pouquinho mais de leveza? Não tem? Então faz o seguinte, ó, daqui a pouquinho esse conteúdo já vai estar disponível no YouTube, no Facebook, no Instagram. Daí você manda uma mensagem para o seu chefe e diz assim: chefe, olha só, dica da Grace Tomazete, vi na TV Cachoeira, manda lá a sugestão, vai fazer bem para todo o seu ambiente de trabalho aí, para a sua equipe, para os seus colegas, tá bom?
Vamos para a telinha ver mensagens aqui da nossa audiência? Na verdade, antes de ir para a telinha, eu vou aqui para o meu tablet para ver as mensagens do nosso Facebook, o facebook.com/TV Cachoeira. A Isabel está comentando sobre a entrevista, né, que nós fizemos agora há pouquinho com o Dr. Humberto, e ela diz aqui o seguinte: meu médico maravilhoso e humano, um ótimo profissional e comprometido com os pacientes. Coisa boa. Obrigado, Isabel, pela mensagem, viu? Joana Machado e Daniel Orquiz perguntando: oi, boa tarde, já liberaram a vacina da gripe para a população toda? Ainda não, por enquanto só os públicos prioritários, né? Então logo haja essa decisão de liberar para os demais públicos, nós vamos trazer essa informação aqui, tá bom? Vladimir Longoni está com a gente, Adroaldo Vivian Machado, obrigado pela participação, Reni Lima também por aqui. Agora sim vamos para a tela, mensagens do nosso WhatsApp, a Chayane está participando. Fiscalização seria bom nestas situações. Pessoas vêm do outro lado da cidade colocar lixo no bairro Bom Retiro, margem do rio Jacuí. Completo desrespeito com a natureza aí, né? Aliás, a pessoa deveria levar uma boa multa. Não é local para descartar o seu material, né? Lixo tem que ser colocado no ambiente adequado. Obrigado, Chayane, pela participação. Fica o alerta aí para a Secretaria de Meio Ambiente. Quem mais? Temos mais recados. A Rosélia. Desculpe o desabafo, mas a nossa prefeitura parece estar fazendo a dança das cadeiras. Assim é complicado, diz aqui a Rosélia, né, se referindo à constante troca de secretários, diretores de pastas, né, o que termina dificultando a prestação do serviço à comunidade. Quem mais? A Nice está participando com a gente, mandou aqui um áudio, vamos ouvir. Bom dia. Eu gostaria de dar uma sugestão com referência aos animais de rua, animais descartados, animais roubados que não conseguem vender e largam nas ruas. Aonde eu moro, isso constantemente aparece, base de 2, 3. Lógico que a gente fica penalizado e acaba alimentando os bichos. Não seria possível até o castramóvel dar andamento às castrações, a prefeitura disponibilizar às vilas mais carentes uma quantidade X de vacina anti-sil? Pois é, fica a sugestão, né, Nice? Obrigado aí pela tua participação, pela sugestão e pela preocupação também com esse assunto que diz respeito a todos nós, não é? Fica a sugestão aí para a Secretaria de Meio Ambiente também, daqui a pouco aprofundar um pouquinho mais essa política pública, o atendimento do castramóvel, né, para evitar tantos animais pelas ruas aqui de Cachoeira do Sul. Ao passo que a gente deixa aquele apelo também para a nossa comunidade, né? Se não pode ter aí o seu animalzinho dentro do seu pátio, não descarte, né? Procure a prefeitura, mas não largue eles soltos aí pela rua, porque é uma desumanidade, né? Acima de tudo. Bom, muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente, muito obrigado a você que também separou um tempo para interagir, para mandar sua mensagem, para falar de um assunto que diz respeito à nossa comunidade ou à sua comunidade aí em específico. As nossas redes sociais ficam à sua disposição para você seguir interagindo, contando notícias, sugerindo pautas, né? Reportagens que possam ser trazidas também aqui à telinha da TV Novo Tempo. O nosso WhatsApp está sempre às suas ordens e outras informações em todas as nossas redes sociais, especialmente facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança, e a gente volta a se encontrar novamente amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!